Fala, eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui para mais uma rodada sobre as principais informações da semana no mercado de transferências do futebol brasileiro, né? A gente tá tendo muita movimentação, a gente teve a virada do ano e com isso muita notícia saiu. Então tem muita coisa para falar aqui. Confesso que obviamente não coloquei tudo, mas ainda assim tem muita coisa. Coloquei o que eu considerava assim mais relevante, assim, apesar de que realmente tem boa parte realmente do que saiu aí. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. We can go all we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. We can go a bola. Yeah, we're kicking it, taking control. We can go a bola. Someone join us, gotta let the good times roll. Vou começar com o Botafogo. O Botafogo foi o principal time, né, no cenário nacional em 2024 e o Botafogo tem as seguintes notícias: contratação do Jefinho, que é um jogador que teve problema de lesão, mas não desempenhou bem em 2024, mas ainda assim o Botafogo acredita no futebol do Jefinho, realmente já demonstrou ser muito bom. E o zagueiro Jair também, né? Não anunciado, mas já concretizado aí, segundo as principais notícias, que envolve inclusive a saída de Tiquinho, Danilo Barbosa e Lucas Halter ao Santos, né? Já a gente vai falar do Santos e esses nomes vão ser mencionados novamente. Eu desconheço o zagueiro Jair, não vou mentir, é um zagueiro de 19 anos, mas pra valer tanto assim, porque foram 14 milhões de euros mais esses jogadores, tudo bem que não eram jogadores que seriam úteis pro Botafogo nessa continuidade. Acho que no máximo o Tiquinho ali ainda teria espaço. Mas eu acho que realmente o Botafogo tem que utilizar e oxigenar o seu elenco. Então acho que encerrou bem o ciclo aí o Tiquinho. Então é um jogador muito promissor. É óbvio que é uma aposta ainda, mas uma aposta alta, né? É um jogador bem caro. As outras notícias do Botafogo são as saídas de Luiz Henrique para o Lyon, também nada oficial, mas se fala que já está certo. O Gatito para o Cerro Porteño, isso sim já é oficial, e Arthur Jorge no Ryan também oficial. Então só o Luiz Henrique ainda não é 100% oficial, sem anúncio. Enfim, o Arthur Jorge é um jogador é um treinador que foi essencial para o Botafogo e que não foi tão honesto nessa saída. Então acho que pode ficar uma rusga ali com o torcedor do Botafogo, mas eu acho que o Botafoguense nesse momento ainda tá vivendo o sonho, ainda tá assim, tipo, bem para cima e não tá gastando tanta energia com isso. Óbvio que tem aqueles torcedores que são mais cabeça quente e estão despejando mais ódio no treinador, mas assim, em comparação até mesmo o último treinador que fez raiva, o último não, né, porque tiveram vários, mas com saída, foi o Luiz Castro. O Luiz Castro deixou o Botafogo realmente na mão. O Arthur Jorge fez o trabalho dele impecável e foi embora. O Gatito é um jogador que já realmente, acho que ele mesmo queria provavelmente voltar a ser titular em um clube. Ele vai pro Cerro Porteño e o goleiro agressor sai, então vai ser titular do Cerro Porteño. E tipo, realmente foi muito importante, jogou Série B pro Botafogo, então tipo, tava há muito tempo, 7 anos. Encerrou o ciclo ali com 2 taças maravilhosas nas quais ele participou de um jogo ou outro, mas fez parte. E o Luiz Henrique no Lyon realmente eu acho triste, porque é um jogador sensacional. Acho que se ele fica no Botafogo, ele entra na conversa para maiores ídolos. Assim, já, né? Porque tipo, ele foi
talvez o melhor jogador no maior campeonato do Botafogo, né? Ele já entra como na conversa ali para ser talvez o maior ídolo da história do Botafogo. Acho que não, e acho que não só eu acho que não. Acho que é quase com consenso que não. E se ele fica, ele pode realmente entrar nessa prateleira assim mais firmemente, ter pessoas seriamente defendendo isso, vivendo coisas grandes, até porque o Gabigol falou no Podpah recentemente, né, em relação a justamente o Luiz Henrique. Imagina se ele tivesse ficado no Betis na Europa, não tivesse vindo pro Brasil, teria sido oitavo, sei lá, no Campeonato Espanhol, e no Botafogo ele viveu um absurdo do absurdo da experiência de jogador profissional, e ele evolui no Botafogo. E aí ele evolui no Botafogo para ir pro Lyon. Eu não gosto. Eu realmente não faria essa decisão. Óbvio que todo ou a maior parte dos jogadores brasileiros atualmente sonham muito com o futebol europeu, mas eu acho que até não faz sentido. Tudo bem que ele vê o Botafogo talvez já com essa mentalidade, né? Tipo, vou vir pro Botafogo, posso fazer história e depois voltar pra Europa. Mas eu acho que num quesito sonho na Europa até valia mais a pena ter ficado no Betis, porque ele tava bem no Betis, não é como se tivesse dado errado. Mas enfim, principalmente essa questão do Textor ser dono de vários clubes diferentes vai fazer com que isso se repita várias vezes, né? A gente já falou do Almada em outro vídeo também. Agora Palmeiras, que foi o segundo colocado, né, no Campeonato Brasileiro. Eu não segui uma sequência exata, foi bem no aleatório os clubes aqui, vocês vão perceber. Mas nesse começo aí foi o primeiro, segundo do Brasileiro. Palmeiras anunciou finalmente Paulinho, né? Todo mundo já sabia, mas tá lá anunciado, então não tem nem muito mais o que comentar, porque já tinha sido comentado. É um jogador que vem com lesão, isso pode ser uma pulga atrás da orelha, mas deve ser, tipo, talvez um dos principais. Assim, principalmente quando o Estevão sair, talvez o principal jogador ali do elenco, jovem, com bastante sonhos, porque ainda não ganhou tanto assim. Não tem Libertadores, não tem Brasileiro. E é muito forte, né? O Luis Soares esteve no futebol brasileiro e o Paulinho foi o artilheiro do campeonato. Então, é grandioso. Até me estendi mais do que eu imaginava para um jogador que a gente já tinha falado. Andreas Pereira. Este jogador, né, eu tenho colocado aqui apenas jogadores que estão anunciados ou realmente já dados como certo. O Andreas Pereira, hoje no dia que eu gravei, poucos minutos antes de eu começar a gravar, saiu a notícia de que ele acertou as bases salariais com o Palmeiras. Todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu, já leu que o Andreas quer ir pro Palmeiras. Mas hoje saiu a notícia de que acertou as bases salariais, são muito boas, são melhores do que a que ele recebe no Fulham atualmente. E o Fulham ainda é um empecilho, porém já tem uma flexibilização maior do Fulham para a possibilidade, sim, de acontecer. O jogador, inclusive, foi reserva no último jogo, muito por conta disso, já foi um sinal, né? Foi isso que eu li. E, assim, contrasta até com o que eu estava falando agora com o Luiz Henrique, né? Isso que o Andreas Pereira é o principal jogador, o principal nome do Fulham na principal liga do mundo, né, considerada a Premier League. E ele quer vir para o Palmeiras aos 29 anos, quer vir atrás de título, né, de taça, de ser reconhecido no futebol brasileiro, no futebol do país. Não que ele nasceu, mas que ele é e se considera brasileiro. Então acho isso muito legal. Espero que tenham mais movimentos como esse, né, e menos como o Luiz Henrique, mas eu sei que provavelmente teremos mais Luiz Henrique, menos o Andreas Pereira. Torço muito para que realmente isso aconteça. E assim, não é só, tipo, ele é o melhor jogador do Fulham, ele foi um dos principais criadores de jogadas da competição. Então, tipo, é realmente baita contratação do Palmeiras aí, se acontecer, se confirmar. E o que indica é que sim, vai acontecer, está se aproximando. Agora vamos falar sobre Internacional.
Eu não me lembro se o Internacional chegou a ser terceiro. Acho que não. Não, ficou em quinto, né? Então já quebrou a sequência que eu tava falando. Mas temos algumas notícias. O Internacional fechou com o Ronaldo, que estava sem clube desde que o seu contrato encerrou no Juventude. Isso foi um chapéu no Vitória, inclusive. Também foi uma notícia que saiu recentemente. Eu já tinha colocado o Ronaldo no Vitória, que já era dado como certo. E aí, antes de eu começar a gravar, eu vi que o Inter tinha atravessado. Fora isso, não tem muita movimentação do Inter. Tem a saída do Lucas Alário para o Estudiantes e a vinda absurda realmente do Gabriel Carvalho, jogador de 17 anos do Inter, que vai para o Al-Qadisiyah, né, da Campeonato Saudita, né? Isso é triste também. O meu ver, jogador promissor, 17 anos, futebol brasileiro. A gente já não tem segurado tanto eles porque chega o Real Madrid, chega o Chelsea, mas o Campeonato Saudita é mais triste. A gente sabe que também tem a questão de que jogadores sub-23 têm mais vagas, né, de estrangeiro no Campeonato Saudita, então tá aproveitando aí. É uma venda muito grande, acho que foi por volta de 130 milhões de reais. Isso vai ajudar muito o Inter, que está com problemas financeiros. Inclusive, provavelmente a compra do Bernabé vem nessa conta, que estava com dificuldade o Inter para trazer o Bernabé, justamente por causa desses problemas financeiros. E eu acho que dessa forma provavelmente acontecerá. Também tem ventilação do Wesley, né, saindo para o Krasnodar, mas faz um tempinho que eu não ouço falar, então não coloquei nem assim como uma lista, mas estou mencionando agora. Agora vamos lá, Cruzeiro. Cruzeiro tem muita coisa, mas assim, muitas das coisas que a gente já tinha comentado antes. O Dudu foi de fato anunciado, o Gabigol foi de fato anunciado ali, justamente na virada do ano, ele tinha feito aquela contagem regressiva nas suas redes sociais. E o Eduardo também foi de fato anunciado pelo Cruzeiro. São bons, são jogadores assim grandes para o futebol brasileiro, né? O maior ídolo do Palmeiras no século, o maior ídolo do Flamengo no século, mas o Gabigol vem de 2 temporadas mais abaixo. Óbvio que ele fez provocação na apresentação, dizendo que eu não tão bem ganhei 2 títulos, mas enfim, né? Eu acho que beleza, fez os gols na final, mas ter ganhado não foi só ele que ganhou ali, teve o jogador reserva que não entrou em campo que ganhou também. Eu acho que não é esse o argumento melhor, não. Mas o Gabigol tem seu valor, eu acho que é muito caro. Muita gente aplaudiu o Flamengo ao não renovar com ele e aplaudiu o Cruzeiro a contratar e pagar até mais do que ele estava querendo, enfim. Acho isso curioso, mas quem sabe realmente não é só uma questão de ambiente. Vem pro Cruzeiro trabalhar ali com vários outros jogadores de qualidade, né? O Dudu, eu acredito muito também aí no futebol do Dudu. Ele é mais velho, tem 32 anos, mas está voltando de lesão. Porém, eu acho que com confiança, no próprio Palmeiras já deu alguns sinais ainda de ter muita qualidade. O Abel não deu continuidade, não deu confiança para o Dudu nessa reta final. Ele até deu uma cutucada ali do Abel na sua entrevista também. Então, acho que eu até apostaria mais no Dudu do que do Gabigol, mas acho que vão fazer assim uma boa temporada no Cruzeiro. Não sei se tão boa assim ao ponto de ser campeão de algo, porque ainda é um time sendo montado, né? E o Cruzeiro vem de um tempo muito ruim, né? Bateu na trave na Sul-Americana, não vai para a Libertadores, mas quem sabe aí o Gabigol aí e o Dudu colocam aí na sua galeria mais um título que eles provavelmente nem planejavam, que é a Sul-Americana, mas muito interessante também. Somente para a realidade do Cruzeiro, que estava na B há alguns anos atrás. O Eduardo é um jogador que também tinha perdido espaço no Botafogo. Entrou e deixou a desejar em alguns momentos, em outros só não foi tão bom quanto os que já estavam na sua frente. Então acho que uma mudança de ambiente também pode ser uma boa. Mas ainda são aquelas coisas que, querendo ou não, tem algum ponto de interrogação ali, uma pulga ali atrás da orelha, mas bons nomes pra mim, sim. Boas apostas. Não sei se eu boto na mão no fogo de realmente vai dar certo, mas acho interessante. Fagner, não. Até porque o Cruzeiro tem bons laterais, né? O Cruzeiro tem o Marlon de um lado, tem o
William, que é o do caso do Fagner. Então, tipo, não vinha rendendo no Corinthians, não vejo sentido. Não vejo sentido. Óbvio que é um jogador muito vencedor. Pode queimar a minha língua, mas não vejo lógica nessa contratação. Procuraria algo diferente assim. Vai se reencontrar com Cássio, né? Mas procuraria coisa melhor e coisa mais jovem, principalmente. Marquinhos não está anunciado pelo Cruzeiro, mas o que se fala é que realmente está certo o empréstimo com o Arsenal, né? Ele que fez uma temporada mais ou menos no Fluminense, a gente sabe da qualidade do Marquinhos, mas ele começou muito bem e depois, assim como o Fluminense como um todo, não deu tão certo. E outra notícia também do Cruzeiro é a rescisão do Rafael Cabral, que foi um jogador que veio para o Cruzeiro ainda na Série B, inclusive, então foi muito importante. Tinha saído emprestado para o Grêmio, voltou e rescindiu agora com o Cruzeiro. Eu não sei quem vai querer o Rafael Cabral atualmente, sendo sincero. Acho que ou vai ser um reserva em algum time ou vai ser titular na Série B de novo. Não vejo muito espaço para ele nos clubes da Série A, não. Grêmio tem notícia também, pô. O Grêmio contratou o treinador, né? A gente sabia da saída do Renato Gaúcho. Contratou o Gustavo Quinteiros, treinador do Vélez, campeão argentino. Então tem um certo respaldo. A gente vê que no futebol sul-americano o Brasil sobressai, mas o campeão argentino pode ser que sirva para o Brasil. O Grêmio também anunciou as saídas de Rodrigo Caio, Soteldo, né, voltando ao Santos por empréstimo, não sei se vai ficar no Santos, não sei se tem clima. E o Diego Costa também saindo do Grêmio, né, rescindindo aí com o Rodrigo Caio e o Diego Costa. São dos jogadores que têm problemas físicos e não sei também quem vai querer esses dois. Acho que o Rodrigo Caio muito dificilmente pega a Série A ainda. E o Diego Costa talvez, mas ainda tem um pé atrás, assim, com quem vai querer, quem vai apostar no Diego Costa. Acho que tem mais chance do que o Rodrigo Caio. E outra notícia também, ainda sem anúncio, mas a outra saída foi a do Reinaldo, que a gente vai falar para onde ele foi já já. E o João Lucas deve estar indo pro Grêmio também, a notícia é de que já fechou, mas sem anúncio por enquanto. Lateral, né? Lateral que era do Juventude. Vamos falar de Fluminense. Temos 3 anúncios e um ainda não, né? Marcelo Pitaluga, goleiro jovem ali do Liverpool, vem ao Fluminense. O Fluminense está bem de goleiro, né? Tá com o Fábio, óbvio que o Fábio tem 44 anos e o Pitaluga, vou até pesquisar aqui rápido. Marcelo Pitaluga tem 22 anos, seria talvez o goleiro ali das Olimpíadas, se o Brasil tivesse classificado, não sei, porque às vezes o goleiro é maior de idade, né, maior do que 23, mas tá aí um bom nome, assim, ele estava encostado no Liverpool, acho que pra ele pode ser importante também, vir pro Fluminense, rotacionar ali com o Fábio, porque eu acho que ele não chega para ser titular também no Fluminense, mas é uma vivência ali para um goleiro que dificilmente entrar em campo livre, porque tem o Alisson, tem chegada de Marmadashvili, se é que eu falei isso certo, e ainda tem um outro aí que joga Keller, eu acho que é esse o nome do outro. Enfim, no Fluminense está mais perto de jogar. Paulo Baia foi um destaque do Goiás na Série B e vai pro Fluminense. Também boa contratação aí, pode ser uma aposta, considerada uma aposta porque é um jogador de Série B, mas foi muito bem, não subiu, e o Fluminense vai buscar, assim, ele antes estava disputando Série B, agora vai disputar um Mundial, Super Mundial, pode ser que deixe a desejar por isso, mas acho legal, acho interessante. O zagueiro Juan Freitas, também é uma contratação do Fluminense, acho uma boa, uma parte do Fluminense que deixou um pouco a desejar foi com certeza a defesa.
Ele é um zagueiro argentino, eu vou pesquisar aqui a idade dele, acho que é 24, eu tinha visto. Mas só pra garantir, ele tem 24 anos e, né, nascido em 2000 e vem do Alianza Lima. Então, pode agregar bastante. Não conheço o jogador, não vou mentir, mas pode agregar. E eu tava me esquecendo, né? O outro jogador que ainda não foi anunciado, mas o que se diz é que ele fechou, é o Canóbio. Um jogador que tem seus altos e baixos, né? A torcida do Atlético Paranaense ficou na bronca com ele. Mas tem qualidade, não dá pra dizer que não. Agora falando do Vitória, esse é um dos clubes que eu admito que eu não coloquei todas as contratações, mas tem aqui o que eu considerei mais interessante. O Wellington Rato foi definitivamente anunciado agora, eu acho que foi realmente boa contratação para o Vitória. O Ronald, volante, que estava no Criciúma na temporada passada, esse eu já tenho mais pé atrás, assim, surgiu muito forte no Fortaleza, mas já tem um tempo que não se destaca, assim, pelo menos. Pode ser que ele agregue em alguma coisa, mas não vai ser, tipo, o destaque do Vitória, longe disso. O lateral Hugo, do Botafogo, também, esse não anunciado ainda, mas tem valor, bastante valor, óbvio que o Botafogo, que está recheado de lateral, ele já poderia ser descartável para o Vitória, então acho que ele vai ser essencial. E outro lateral também que chega no Vitória é o Claudinho, que foi um dos destaques do Criciúma, foi rebaixado, merecia sim ter mais uma chance na Série A, e o Vitória deu essa oportunidade para ele. Agora vamos falar sobre Vasco. Acho que a torcida do Vasco não tá tão empolgada, eu não vou mentir. Inclusive me enquadro entre essas pessoas. Fábio Carille. Começando com o Fábio Carille. Não é um treinador que empolga. Não é um treinador que empolga, ele tem um estilo de jogo bem questionável e que dificilmente ele vai abrir mão. E o próprio Santos, ele conseguiu o objetivo dele, mas não agradou a galera. Vem pro Vasco, provavelmente para fazer algo parecido. Não sei se vai conseguir subir, né? O Vasco no ano anterior estava na Série B, aí do outro foi meio de tabela. Ou não, o outro quase caiu, o outro foi meio de tabela. E agora, né? A esperança era que fosse algo melhor, assim, tipo, chegasse a algo mais impactante, talvez um Renato Gaúcho, e dissesse assim, vamos atrás de uma vaga na Libertadores. Não é o que me parece, não é o que passa de credibilidade, pelo menos até agora. Mas enfim, mas o treinador já não agrada. A zaga do Vasco foi o pior problema, definitivamente, do Vasco, né? O Vasco frequentou semifinal de Copa do Brasil, não sei se vocês se lembram disso, mas a zaga do Vasco foi uma das responsáveis por não frequentar a final. Então, Vasco não anunciou, mas fechou com Lucas Freitas, um zagueiro que sempre foi promissor, né, no Palmeiras, no Flamengo, né, que ele começa no Flamengo, vai para a Espanha, pro Real Valladolid, volta pro Palmeiras, vai pro Juventude. No Juventude ele não foi, tipo, lá essas coisas, até porque era reserva. E aí o Vasco aposta nele. Pode dar certo, eu ainda não descredibilizo 100%, mas eu acho que o Vasco devia sanar os problemas da zaga com algo mais certeiro e não algo mais duvidoso. Isso é a dúvida, é o ponto de interrogação. Literalmente. Literalmente não. Enfim. Mas antes de eu falar de outro acerto de contratação, eu vou falar sobre a zaga também, né? A saída de Léo Pelé e Maicon foram os dois zagueiros mais criticados do elenco. Curiosamente, os dois vão para a Série B. Um para o Atlético Paranaense, né, o Léo Pelé, e o outro para o Curitiba. Não tem muito o que falar, os dois saem para a Série B, como eu falei. Os dois vão ser rivais, né, agora vão disputar o Atlético. E eu acho que realmente, tipo,
quando você consegue, você se livra desses dois jogadores, você vai atrás de algo forte. Por exemplo, ouvir falar de Balbuena. Se fecha com Balbuena, aí você bota mais credibilidade. Até porque ele conhece o Carino. Mas enfim. Lucas Oliveira, zagueiro também, do Cruzeiro, que estava jogando futebol japonês. É aquilo, né? Eu acho que esse, pelo menos, tem tudo para ser melhor do que Michael Léo Pelé. Não acompanho o campeonato japonês, mas no Cruzeiro, pelo menos, ele era ok. Os outros dois que a gente mencionou não são ok. Ele era ok no Cruzeiro. O Lucas Freitas não sei. E mais sinais negativos. Mas ainda assim, eu acho que o Vasco devia conseguir algo melhor do que só ok. Porque precisa gastar esse dinheiro, precisa melhorar o elenco e sonhar com algo maior. Mas é o que está tendo. O Atlético Mineiro não tem tanta notícia, mas ainda tem coisa para comentar. O Cuca fechou com o Atlético Mineiro a 15ª passagem, tô exagerando, obviamente, só para deixar claro, do Cuca no Atlético Mineiro. Já foi passagem vitoriosa, já foi passagem ruim, bem ruim, e volta. Não tem como não tocar no assunto da condenação que ele teve e agora foi anulada, e por isso eu acho que tá sendo mais tranquilo ele ter emprego depois ainda do que aconteceu com o Corinthians, no Corinthians. Eu não gosto, é isso que eu tenho pra falar, nem do profissional e nem dessa questão, mas enfim. Gabriel Menino e Patrick, duas crias da academia, chegam ao Atlético Mineiro. O Gabriel Menino é um jogador que se esperava muito mais na carreira dele, mas vai para o Atlético Mineiro, acho que vai para agregar, acho que é um jogador que entra no Atlético Mineiro. Não sei se a princípio já é titular, mas eu acho que pelo menos mais talento do que o Fausto Vera, que é um jogador que vem sendo titular no Atlético Mineiro, ele tem. Vamos ver com que pique chega o Gabriel Menino. Porque às vezes ele é displicente, a verdade é essa. Às vezes ele é preguiçoso e quando ele quer, ele faz a diferença. Ele é decisivo, ele faz gol em final, faz golaço em final e destrói o River Plate em semi. Então, vamos ver que Gabriel Menino chega no Atlético Mineiro. Eu acho que pode sim agregar e ser muito importante. O Patrick era o capitão do time, né, do Palmeiras, no Sub-20. O Sub-20 do Palmeiras empilha taça, então tem tudo para ser uma boa opção sim também para o Atlético Mineiro. E ele fez gol de tiro de copinha, do bicampeonato da copinha, então os sinais são positivos. O Ceará é um clube que está tendo muita notícia porque subiu, mas subiu sabendo que precisava mudar muita coisa. E aí tem muita contratação, tem muita saída. Mas o que temos aqui são as seguintes. O Ceará anunciou Matheus Araújo, Marlon, Sobral. E Sobral, para aí. Deixa eu só ter essa convicção. O Ceará anunciou também o Nicolas e o Éder. Então, são nomes interessantes. Assim, óbvio que é um time que está subindo, né, da Série B para a Série A. Então, não vai ter os melhores nomes que a gente vai botar a mão no fogo também, dizer que vai ser destaque da Série A e vai fazer o time ganhar muita coisa. Mas são nomes, assim, que eu não olho torto. São nomes que estavam bem em seus clubes, assim, óbvio que tem jogador que foi rebaixado, por exemplo, o Marlon e o Sobral, mas o Sobral foi um destaque do Cuiabá. O Marlon já não sei muito sobre. Agora, Éder, Nicolas, o Matheus Araújo é um jogador encostado no Corinthians, que tinha muito, sempre foi considerado um jogador com muito potencial. Então, no Ceará pode ser que ele venha a desenvolver algo legal, não dá para ter certeza.
mas é uma aposta. Enfim, são esses os nomes. O Sobral eu acho que definitivamente é melhor. Poderia ter ido até pra coisa mais... com objetivos maiores, né? Eu ia falar coisa melhor, mas pra falar diferente, com objetivos maiores. Só que ele é identificado com o Ceará e eu acho que isso pesou, com certeza pesou muito. O Vitória mesmo não estava interessado, mas ele escolheu o Ceará e acho que vem junto com o Lourenço ali no meio campo, tá, o Richarlison também, né? Mas complicado, olha. Quando você pensa nisso, você já vê excelentes opções. Boas opções. Excelentes, acho que a gente tem que falar sobre, tem que elevar o nível, mas no contexto Ceará. Também há notícias de acerto com Pedro Henrique e Galeano. O Pedro Henrique é um jogador que eu realmente gosto. No Corinthians não fez a melhor passagem, mas no Inter já fez uma passagem mais legal. E estamos falando de um time que está subindo da Série B. Então, muito bom para mim. O Galeano, ele não jogou no São Paulo, né? Não desenvolveu. No Cerro Porteño, ele tem bons números. No Ceará, acho que, né, saindo de um São Paulo no Ceará, pode ter menos cobrança, enquanto ao que tinha de expectativa também, porque ele era uma promessa grande na base, e desenvolver assim o futebol depois de vir com a confiança de uma boa passagem no Cerro também. Agora temos as saídas de Saulo Mineiro e Eric Pulga. Saulo Mineiro vai para o Xangai Shenhua e o Eric Pulga para o Bahia. O Saulo é um jogador muita coisa identificada com o Ceará, muito grato ao Ceará, porque o Ceará ajudou a ele a ser um atleta de futebol, né? Porque ele teve problema no coração e agora consegue atuar no futebol justamente porque resolveu. E ele vai e eu acho que é uma boa, talvez. Eu não tenho certeza, porque o Saulo era um jogador que agregava muito o Ceará, mas era um jogador que errava muito. Não era um jogador mil maravilhas, era um jogador esforçado, que fazia muito gol, era muito bom no pênalti, isso vai fazer falta. Mas vai trazer uma caixa para o Ceará e pode sim ter sido uma boa oportunidade o Saulo sair, até porque eu acho que no cenário ideal o Saulo Mineiro, pelo futebol que tem, seria um reserva. Então, pelo o ganho financeiro, é válido, eu acho, porque foi mais de 7 milhões. E o Eric Pulga foi o destaque do Ceará, foi o artilheiro. Vai para o Bahia, que é um rival do Nordeste, que vai para a Libertadores, então é difícil. Grupo City não tem muita condição, né, de segurar. E ele segurou muito, porque o Eric Pulga já podia ter saído do Ceará no meio do ano passado com o tanto de proposta que tinha, mas ficou porque é Ceará, ele torce o Ceará, ficou, saiu da arquibancada, ficou, conquistou o que tinha que conquistar e agora até fica tipo... Eu vou querer tirar mais ainda de ti, óbvio que no cenário ideal, sim, mas acho que às vezes tem que respeitar também o desejo do jogador de disputar algo maior e construir uma carreira, né, com objetivos maiores. Agora vamos falar sobre Juventude. Juventude trouxe, assim, né, não algo que chama muita atenção, que é o Enio, que vem do Amazonas, o Felipinho do Sport e o Peterson da base do Flamengo. O Enio foi um dos destaques do Amazonas, é um fato, então pode agregar. O Felipinho também, do Sport, foi um bom lateral, e lateral é uma posição carente. E o Peterson, na base, teve seus momentos também no Flamengo, então não é tipo o principal nome da base do Flamengo, longe disso, até porque senão não estaria indo para o Juventude emprestado, mas pode sim fazer uma boa passagem no Juventude. Não tem muito o que comentar, mas é interessante. Acho que são nomes ok, assim, realmente, e o Juventude vai fazer um amistoso com o Boca Juniors em breve. A gente vai ter tipo um duelo assim de alto nível pra gente já avaliar. Atenção,
porque o Red Bull Bragantino é um time que eu quero destacar. Porque fez uma temporada patética, né, ano passado, mas percebeu e investiu. E são nomes agradáveis que eu tenho aqui para mencionar. Óbvio que não é papo de colocar eles no topo do Campeonato Brasileiro, mas gostaria de elogiar o mercado do Red Bull Bragantino. Lucas Barbosa foi o principal nome do Juventude no ano passado. Eu acho que agrega muito ao ataque do Bragantino, né? Que teve também a renovação do Sacha. Então tá muito interessante. Fernando Santos. Esse jogador tem muita qualidade. Ele jogava no Red Bull Salzburg. Ele que foi primeiro pro Leipzig, depois foi pro Salzburg e agora vem pro Bragantino. Ele era um jogador da base do Palmeiras. Ele teve pouquíssimos jogos. Ele subiu ali junto com Papagaio em 2017, 18, não lembro. Os dois se destacavam ali na base e quando subiram jogaram bem. Porém, o Fernando foi vendido muito rápido. Não, ele foi pro Shakhtar, né? Deixa eu confirmar aqui. Eu tava vendo aqui, na verdade ele não passou pelo Leipzig não. Eu me confundi. Ele foi pro Shakhtar, do Shakhtar ele foi pro Sporting Sub-23 por empréstimo. Depois ele foi pro Shakhtar de novo, Salzburg e agora o Bragantino. É um jogador bom, jogou Champions League, fez gol, se eu não me engano, até no Real Madrid. Eu acho que tem tudo para jogar bola aqui no futebol brasileiro com qualidade. Ele foi ventilado numa volta no Palmeiras algumas vezes e eu acho que por essa ligação, Red Bull, acabou vindo pro Bragantino. E o Pita, que é um jogador de muita qualidade, vai fazer muito gol, ele é muito jovem também. Muito jovem é forte, né, mãe? Porque atualmente, principalmente, o jogador não é mais considerado jovem ali, com 21 anos já não é mais. Ele tem seus 25. Então, acho que vai desempenhar muito futebol. E foi muito questionado o valor, mas eu acho que está dentro do que o Peter joga, também, sério, 38 milhões de reais. Jogador de seleção paraguaia, entrega muito gol, pô. Eu não vejo absurdo nessa pedida não vou mentir. E o Guzmán Rodrigues, que é um zagueiro do Peñarol, ainda não anunciado, mas muito próximo. Agora o Santos, por mais que não tenha anúncio, tem muita coisa para falar. Esse vídeo já tá longo, mas vamos ter que seguir. Pedro Caixinha, muito questionado, porque reta final, principalmente no Bragantino, foi ruim. E eu acho que se esperava realmente algo mais certeiro do Santos, mas o Pedro Caixinha já teve um momento bom no Bragantino também, então pode sim funcionar. Também tenho que falar sobre o fato que levou o chapéu do River Plate, né, pelo Galo. A gente tinha falado que estava muito próximo do Santos, mas não aconteceu. E o Otero sai para o Nacional do Uruguai. Esperava-se que ele ia ficar, mas acabou não permanecendo. Agora sobre chegadas, né? Como eu disse, nenhuma com anúncio ainda. Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e Lucas Halter, que eu tinha falado. Acho que todos os três agregam ao Santos. O Lucas Halter fez uma passagem ruim no Botafogo, isso é um fato. Mas antes era um jogador promissor, considerado promissor. No Goiás fez uma excelente passagem. Então pode sim ainda render. E tem espaço para ele no Santos, é um fato. Então agrega sim, ao meu ver. O Tiquinho no Santos eu acho que tende a ser muito bom, muito bom. E o Danilo Barbosa também tem muita qualidade ali para ser um companheiro do Pituca, talvez. Apesar de que vai ter uma concorrência com Thiago Maia. Se fala que Thiago Maia também fechou com o Santos, é uma volta ali, né? Ele quer criar da Vila. E aí pode ser que essa concorrência com o Danilo Barbosa, mas já mostra, olha só as opções que o Santos vai ter. Interessante o Santos por enquanto. Léo Godoy, lateral do Atlético Paranaense, também acho positivo. Josh Windass, meia de 30 anos, inglês, do Sheffield Wednesday. Não sou capaz de opinar sobre esse cidadão, mas eu acho legal.
que venham jogadores ingleses, jogadores suíços, franceses, congoleses, argelino veio, né, também, espanhol, tudo no mundo eu acho legal. Óbvio que às vezes pode ser só um desperdício, porque é gringo. Vem, vamos ver se presta aqui. Mas torço para que dê certo, que vire cada vez mais comum esse tipo de contratação, sendo boa, né? Zé Ivaldo, zagueiro do Cruzeiro, também já dado como certo no Santos. Também acho que seria uma boa. Zé Ivaldo e Lucas Halter. Óbvio que não é a zaga dos sonhos assim para um clube de Série A, mas é para um clube que está subindo. Eu acho que vamos falar do Ceará que subiu, fecharia essa zaga, eu acho. Agora pro Santos, óbvio que o Santos é um clube com uma camisa absurdamente pesada. Eu acho que é por isso que Zé Ivaldo e Lucas Halter é uma opção para um clube que subiu, porque é o Santos. O Fortaleza tem o anúncio do Paul, que já era escancarado, que ia acontecer uma hora ou outra. Do Dylan Borreiro. E o empréstimo do Machuca ao Vélez. Eu acho que o empréstimo do Machuca ao Vélez é a melhor notícia. Não, o Paul, né? Mas é porque a gente já sabia. Enfim. O Borreiro é um jogador que teve a passagem do futebol brasileiro e jogou pouquíssimo. Não dá pra ter muita opinião, mas a gente sabe que, por exemplo, o Caleb tem uma boa impressão, né, em campo, quando esteve em campo no Fortaleza, mesmo sendo um jogador que tinha tantos minutos quanto o Borreiro, talvez no Atlético Mineiro. Então, pode ser uma aposta legal. Óbvio que é mais um estrangeiro pro Fortaleza, não sei como é que vai ser a gestão de tudo isso, mas enfim. O São Paulo teve o anúncio do Oscar, excelente nome, eu acho que tende a ser realmente um destaque no futebol brasileiro. O lateral Enzo Dias, ainda não anunciado, mas dado como certo, do lateral do River, viria com empréstimo, com obrigação de compra caso jogue 60% dos jogos. E o Wendel, lateral do Porto, e recentemente, pelo menos seleção brasileira, assina pré-contrato para chegar no meio do ano com o São Paulo. Acho também muito forte essa opção aí de ter o Wendel, um jogador de futebol europeu com bastante qualidade, com uma posição muito complicada no futebol nacional e mundial. E só para mencionar esse acontecimento, porque eu tô focando aqui realmente nos times da Série A, mas eu quero mencionar que o Rafinha acabou voltando ao Curitiba mesmo, né, a gente tinha falado, só para confirmar, o Rafinha anunciado pelo Curitiba. O Sport Recife não tem ninguém anunciado, mas tem nomes dados como certo aí que a gente pode mencionar. O zagueiro Antônio Carlos, do Fluminense, acho uma boa opção. O Hereda, do CRB, também é uma boa opção, foi até cogitado no Fortaleza. E o Gonçalo Paciência, centroavante português de 30 anos. Mais um europeu, possivelmente do futebol brasileiro, é dado como certo sim no esporte, então interessante, eu acho que tende a ser uma boa, porque eu já ouvi esse nome por aí, não vou dizer que eu já assisti uma partida dele, talvez tenha, nem lembre, mas sempre na minha cabeça já ouvi desse nome, já ouvi bem, então interessante, eu acho que interessante é o melhor termo. Mirassol tem os anúncios de Rafa Silva, Reinaldo, Matheus Davó, Guilherme Pato, José Aldo. São os nomes que eu achei mais interessantes para mencionar no Mirassol. Acho que o Reinaldo agrega, mesmo não achando os melhores laterais possíveis, mas para o Mirassol, belo nome eu acho, para o Mirassol. Matheus Davó é um jogador que já rodou para um lado, para o outro, nunca foi tipo aquele cara daquele time, mas eu acho que é uma opção válida, né? Mais uma vez, pro Mirassol, que tá subindo pela primeira vez na vida e tudo mais. Aí José Aldo.
Eu me lembro, ouço falar desse cara desde a base, porque ele passou pelo Palmeiras e pelo Internacional. Acho que até pelo Flamengo. E fez uma boa Série B no Ituano, então é uma oportunidade para ele jogar uma Série A. Óbvio que tem a incógnita, mas uma aposta aí eu acho válida também. Guilherme Pato é também um jogador que nunca correspondeu ao que se esperou, porque ele foi o melhor jogador da Copinha, né, quando o Inter ganhou há alguns anos, não lembro o ano certo. Também é uma aposta válida, mas que pode dar certo, pode dar errado, assim como todos os outros nomes, tirando o Reinaldo, que não é um primor, mas pro Mirassol é uma das melhores opções possíveis. E o zagueiro David Braz. David Braz não foi anunciado, mas está dado como certo também no Mirassol. Eu acho que interessantíssimo também essa movimentação do Mirassol. Ele estava na Série B, ele tem a rodagem de Série A. Óbvio, na verdade eu acho que eu forcei que interessantíssimo, mas ele é velho, 37 anos, reta final de carreira. Acho que ele pode agregar e pode também deixar muito a desejar, porque ele já tinha saído da Série A. Ele volta agora, minha Série A tá cada vez mais qualidade. Então, na verdade, eu mudei de opinião durante a frase aqui. E eu acho que duvidosa essa escolha. Mas enfim, é o que tem para trabalhar também o Mirassol. E com isso concluímos. De bruto aqui vai dar 50 minutos. Mas espero que a edição não adicione muita coisa e reduza um pouco. Enfim. Concluído, vamos... Espero que vocês tenham gostado. Tenham opiniões aí divergentes ou Tenham opiniões que concordam ou não comigo. E sejam colocadas aí à disposição nos nossos comentários. E, enfim. Gostou? Dá o like. Não gostou? Dá o dislike. E comenta o porquê, pra gente melhorar ou não, ou só discordar mesmo. Se inscreve no canal se você quer ver mais vídeos como esse. Também divulga para seus amigos que têm gosto parecido com você. Porque aí ajuda todo mundo vê o conteúdo legal, todo mundo ganha inscrito. Enfim. Numa próxima estarei aqui de volta, espero com menos notícias. Acho que foi realmente porque final de ano, assim, também a gente ficou, né, nesse recesso, acumulou muita coisa. Mas até a próxima.